O sol nascia preguiçoso sobre o campo de treinamento dos fuzileiros navais quando o som seco dos disparos começou a ecoar no ar. Um grupo de jovens recrutas suava em silêncio, cada um tentando acertar o alvo a 300 metros de distância. Mas, a cada tiro, o mesmo resultado. Erravam por centímetros, alguns até por metros. O sargento instrutor, impaciente, andava de um lado para o outro, gritando ordens que misturavam raiva e frustração. Como é possível? Fuzileiros que não acertam o alvo nem a 100 metros. Isso é uma vergonha para o pelotão. Os rapazes abaixavam a cabeça, envergonhados, mas ninguém conseguia melhorar. Era como se o vento, a poeira e o medo se unissem contra eles. A cada disparo falho, a confiança caía um pouco mais. O campo de tiro, que deveria ser lugar de honra, parecia agora um tribunal de humilhação. No canto do terreno, um homem observava em silêncio. Tinha cabelos grisalhos, barba rala e uma postura ereta que denunciava anos de serviço. Vestia um uniforme antigo, já sem insígnias, e um boné surrado com o emblema dos fuzileiros navais. Ninguém sabia direito quem ele era, mas o chamavam de Sargento Aposentado Azevedo, um veterano que aparecia às vezes só para matar a saudade do barulho dos tiros. Naquele dia, porém, ele não parecia ali por acaso. O instrutor notou o velho parado e resmungou. Azevedo, veio assistir ao desastre, é? Esses garotos não aprendem. O veterano apenas respondeu com um leve sorriso. Às vezes o problema não está no dedo que aperta o gatilho, filho, mas no coração de quem o segura. As palavras soaram estranhas para o grupo. O sargento bufou, ignorando. Vamos de novo, gritou. Mais tiros, mais erros, até que, em um impulso de raiva, um dos recrutas, Silva, o mais novo do grupo, atirou com tanta força que o recuo quase o derrubou. O projétil passou longe. O sargento gritou de volta, mas o velho Azevedo apenas caminhou até o alvo, examinou os buracos no papel e disse algo simples. Vocês estão mirando o centro, mas não estão enxergando o alvo. Todos se entreolharam confusos. Como assim, senhor? Perguntou o recruta Silva. Quando você quer acertar algo, garoto, precisa primeiro entender o que está tentando atingir. E isso não é só o círculo no papel, é o motivo pelo qual você aperta o gatilho. O silêncio se espalhou. Azevedo caminhou entre eles como quem atravessa o passado. Tocou no ombro de um, olhou o rifle de outro. Vocês estão tensos demais, respiram errado, seguram o fuzil como se fosse inimigo, não extensão do corpo. O sargento riu, achando graça. Ah, pronto. Agora o vovô quer dar aula de tiro tático. Mas Azevedo não se ofendeu. Pousou o fuzil no chão, ajoelhou-se com dificuldade e com voz calma disse: Sargento, me empresta um tiro só. O grupo ficou em silêncio. O instrutor hesitou, mas cedeu. O velho pegou o fuzil, ajeitou a coronha no ombro, fechou um olho e respirou fundo. O tempo pareceu parar. Até o vento diminuiu. Um disparo seco cortou o ar. Quando a poeira baixou, o alvo tremia com um único furo, bem no centro. Ninguém falou nada por alguns segundos. O sargento ficou boquiaberto. Os recrutas, incrédulos. E o velho veterano, com o mesmo olhar sereno, apenas se levantou devagar. Não se trata de força nem de técnica, disse ele. É sobre paciência e propósito. Quem atira com raiva, erra. Quem atira com medo, erra. Só acerta quem atira com calma e respeito pelo que está à frente. O sargento, visivelmente incomodado, tentou rir. Foi sorte, Azevedo. Um tiro não prova nada. O velho apenas respondeu. Então me deixa provar. E foi assim que começou algo que ninguém esperava. Uma disputa entre o orgulho do instrutor e a sabedoria de um veterano esquecido. Os recrutas, que antes pareciam derrotados, agora observavam atentos. Azevedo não estava ali para humilhar ninguém, mas para ensinar o que o tempo tinha ensinado a ele, que o verdadeiro acerto não vem da mira, vem da mente. Enquanto preparava o próximo disparo, olhou para os rapazes e perguntou: Sabem por que um bom fuzileiro nunca precisa provar que é o melhor? Silva respondeu timidamente. Porque ele confia no que aprendeu. Azevedo sorriu. Porque ele já errou o suficiente para entender o valor de acertar. O sargento o observava com expressão tensa. Aquele velho estava roubando a atenção de todos.
Mas pela primeira vez em muito tempo, os recrutas pareciam ouvir com o coração. Quando o segundo tiro saiu, atingiu quase o mesmo ponto. 2 buracos colados, 2 lições cravadas na madeira. Azevedo abaixou o fuzil e se afastou. O corpo aprende, mas é a alma que guia. Amanhã cada um de vocês vai acertar. Não porque eu ensinei, mas porque vocês entenderam. Os jovens ficaram em silêncio, alguns ainda com lágrimas nos olhos. O veterano deixou o campo sem olhar para trás, mas no ar ficou o eco de algo maior que um disparo. Ficou a sensação de que aquele velho sabia coisas que o manual jamais ensinaria. E naquela noite ninguém dormiu direito. O sargento, especialmente, sentia o peso da dúvida. Quem era aquele homem realmente? E como um tiro tão simples havia atravessado não apenas o alvo, mas o orgulho de toda a base. Na manhã seguinte, o campo de tiro estava mais silencioso que de costume. O vento soprava leve, levantando a poeira fina que brilhava sob o sol. Mas havia algo diferente no ar. Uma expectativa, quase reverência. Nenhum recruta falava alto. Nem o sargento gritava como sempre fazia. Todos pareciam esperar que o velho Azevedo voltasse. E ele voltou. Chegou com o mesmo passo lento, apoiado em um bastão simples de madeira. O boné surrado, o olhar tranquilo e uma postura que fazia qualquer um endireitar a coluna. O sargento o viu de longe, mas fingiu que não. Orgulho ferido é bicho difícil de domar. Bom dia, rapazes, disse Azevedo com a voz grave e calma. Vamos ver se os tiros dormiram ou aprenderam alguma coisa durante a noite. Silva, o recruta mais novo, foi o primeiro a falar. Senhor, o senhor vai atirar de novo? Não. Hoje quem atira são vocês. Eu só observo. O sargento cruzou os braços, ainda desconfiado. E o que exatamente o senhor pretende ensinar, velho? Que bala obedece pensamento? Azevedo deu um meio sorriso. Não, filho, que o dedo obedece o coração. O grupo riu, mas sem zombaria. Era um riso nervoso, daqueles que saem quando se quer acreditar em algo que parece impossível. Azevedo caminhou entre eles, observando cada postura, cada arma apoiada, cada respiração contida. Tocava o ombro de um, ajustava o cotovelo de outro. Vocês seguram o fuzil como quem segura medo, e medo é peso, dizia. Soltem os ombros, deixem o corpo respirar. O fuzil precisa confiar em vocês. Silva perguntou baixinho. O senhor sempre acertou todos os tiros? Azevedo olhou para o horizonte, o olhar distante, como se enxergasse além do campo. Nem sempre. Na guerra, quem diz que nunca errou é mentiroso. O segredo não é nunca errar. É aprender o que o erro tentou ensinar. Os rapazes ouviram sem piscar. O sargento sem admitir também. Azevedo se abaixou, pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. O vento muda, a terra muda, até o ar muda. Só uma coisa não pode mudar: sua paz por dentro. Quem atira com raiva atinge o nada. Quem atira com calma acerta até o impossível. Aquelas palavras ficaram vibrando no campo como um eco invisível. Os rapazes se alinharam. Um a um, prepararam-se para atirar. O sargento observava, com um misto de irritação e curiosidade. Azevedo não dizia nada. Apenas ficava atrás, observando a respiração de cada um. Inspira, espera, sente o peso, e só então, deixa o tiro ir. Os disparos começaram. O som seco ecoava, mas dessa vez era diferente. Menos desespero, mais harmonia. O primeiro tiro de Silva atingiu o alvo quase no centro. O segundo, um pouco mais próximo. O terceiro, perfeito. O sargento ficou boquiaberto. Foi sorte, rapaz, disse, tentando disfarçar o espanto. Mas Silva respondeu com algo que o velho Azevedo havia dito. Não, senhor. Foi calma. O veterano sorriu. Outros recrutas começaram a acertar também. O som dos tiros já não era confusão. Era cadência, como uma música. O sargento se calou. Pela primeira vez, parecia estar aprendendo junto. Quando todos terminaram, Azevedo recolheu as armas e pediu silêncio. O campo de tiro é mais do que um lugar para testar mira. É um espelho. Mostra quem vocês são quando ninguém está olhando. Alguns de vocês só erravam porque tinham medo de falhar. Outros
porque queriam provar algo. Mas quem atira com vaidade, atira cego. Um dos recrutas, Oliveira, levantou a mão. E o senhor, veterano? O que o senhor provava quando atirava? O velho baixou o olhar por um instante. Eu atirava para proteger meus irmãos, mas um dia perdi um deles e percebi que o verdadeiro tiro certeiro é aquele que evita a guerra. O silêncio que se seguiu foi profundo. O vento soprava leve, como se até ele respeitasse aquela confissão. O sargento finalmente se aproximou. O rosto duro agora estava diferente. Azevedo, o senhor serviu onde? Em lugares que o mapa esqueceu, respondeu o velho com um meio sorriso. Mas o que importa não é onde lutei. É o que aprendi lutando. O sargento assentiu, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, olhou para o veterano não como um intruso, mas como um mestre. Quando o sol começou a descer, o campo se encheu de uma paz estranha. Os recrutas guardaram as armas com cuidado. Alguns o cumprimentaram com respeito. Silva, o mais novo, estendeu a mão. Obrigado, senhor. Azevedo apertou firme. Lembre-se, garoto, quem domina o tiro não é quem aperta o gatilho. É quem domina o próprio silêncio. E enquanto o velho se afastava pelo caminho de terra, o sargento ficou olhando. Naquele instante, algo dentro dele começou a mudar. Pela primeira vez em anos, quis aprender de novo. Mas o destino, impiedoso e sábio, ainda guardava um último teste, um que nenhum manual militar poderia prever. E quando ele chegasse, todos entenderiam o verdadeiro sentido daquele velho tiro que acertava o centro do mundo. 2 dias se passaram desde que o veterano ensinara os jovens fuzileiros a enxergar o alvo com o coração. O campo de treinamento já não era o mesmo. Havia menos gritos, mais silêncio, menos vaidade, mais foco. O sargento, que antes se gabava de sua autoridade, agora observava os recrutas com outro olhar e, mesmo sem admitir, praticava sozinho à noite, tentando entender o que Azevedo fizera parecer tão simples. Mas o orgulho é teimoso. Ele não aceita facilmente ser desarmado por um velho de passos lentos. Na manhã de terça-feira, chegou à base uma equipe de avaliação vinda do alto comando. Era o teste de precisão avançada, o mais temido pelos pelotões. Quem errasse seria rebaixado ou transferido para tarefas menores. O sargento viu ali a chance de recuperar seu prestígio. Hoje, ninguém vai rir de mim, pensou, e decidiu fazer tudo sozinho, sem o veterano, sem conselhos. Apenas técnica e força. Azevedo apareceu por volta das 9, como fazia todos os dias desde que voltara. Vinha tranquilo com o mesmo boné gasto e o olhar calmo de quem sabia observar o invisível. O sargento, ao vê-lo se aproximar, resmungou. Hoje não, Azevedo. Temos avaliação. E o que tem? Perguntou o velho. O que tem é que preciso mostrar que meu pelotão aprendeu comigo, não com um velho fantasma do passado. O veterano parou, apoiou-se no bastão e assentiu, sem ofensa. Então mostre, filho. Mas lembre-se, o vento não respeita o orgulho de ninguém. A frase ficou no ar como prenúncio. O sargento virou as costas e gritou. Posições! Vamos mostrar ao comando que somos os melhores. Os recrutas alinharam-se, os fuzis reluzindo sob o sol. O general observava de longe, de braços cruzados, avaliando tudo. O primeiro disparo foi bom, o segundo também. Mas conforme o teste avançava, o vento começou a soprar mais forte. O calor fazia o ar tremular, e a distância parecia maior a cada tiro. De repente, os erros voltaram. 1, 2, 5 tiros fora do centro. O sargento gritou ordens irritado. Concentração, seus inúteis! Mirar, respirar, disparar! Mas quanto mais gritava, mais erravam. O medo voltou como um inimigo invisível. Silva, o mais novo, tremia. O gatilho escapava por nervosismo. Um disparo saiu errado e ricocheteou na parede lateral, assustando até o general. O campo mergulhou em tensão. Azevedo, à distância, observava. O vento soprava contra, levantando poeira e fazendo o som ecoar estranho. Ele sabia o que aquilo significava. Caminhou devagar até o limite do campo e disse alto, sem gritar, parem de lutar contra o vento. Sintam o vento. O sargento o fulminou com o olhar. Fique fora disso, Azevedo.
Mas o veterano não se moveu. Continuou parado, o olhar fixo no grupo. O vento muda, filho. O vento avisa. Quem o ignora, perde o tiro e o rumo. O general, curioso, fez sinal para deixá-lo falar. Deixe o velho tentar, disse. O sargento, furioso, jogou o chapéu no chão. Está bem, se acha que sabe tudo, ensine. Mas se errar, quero ver quem vai rir depois. Azevedo caminhou devagar até o centro. Pegou um fuzil emprestado. As mãos firmes, embora marcadas pelo tempo. O vento batia forte da direita. Ele fechou um olho, observou as bandeiras tremulando e ajustou o corpo de leve, sem pressa. Respirou. E então, com um único disparo, o som seco ecoou. O alvo estremeceu. O general usou o binóculo. No centro, murmurou. No exato centro. O sargento ficou imóvel, o rosto queimando de vergonha e incredulidade. Como o senhor fez isso? O vento estava contra. Azevedo abaixou o fuzil, olhou para ele e disse: o vento estava contra o seu orgulho, não contra a bala. Silêncio absoluto. O general se aproximou, impressionado. Identifique-se, soldado. Sargento de elite reformado Azevedo Pereira, senhor. O general ergueu as sobrancelhas. Pereira, o mesmo Azevedo do 9º Batalhão de Reconhecimento? O mesmo, senhor. O general sorriu, surpreso. O homem que acertou um disparo a 900 metros para salvar a vida do capitão Mendes em 1987. Azevedo assentiu em silêncio. O sargento ficou atônito. O velho que ele ridicularizava era uma lenda viva, conhecido por um único tiro que havia atravessado o tempo e salvado vidas. O general emocionado bateu continência. É uma honra tê-lo aqui, veterano. Azevedo apenas respondeu. A honra é ver esses meninos se tornando homens melhores do que fomos. Mas antes de se afastar, virou-se para o sargento e disse: o orgulho é o inimigo mais silencioso do campo. Cuidado para não ser atingido por ele, filho. E saiu devagar, com o vento agora a favor. Naquele fim de tarde, o sargento ficou sozinho no campo, o fuzil nas mãos, olhando o alvo distante. Tentou um disparo. Errou. Respirou fundo, fechou os olhos, lembrou das palavras. Quem atira com raiva erra. O segundo tiro acertou o centro, e, sem perceber, o sargento sorriu. Mas o destino ainda guardava um último disparo. Aquele que não se mede por distância, mas por coragem. Naquela noite, o campo de tiro ficou vazio mais cedo do que o habitual. O general havia retornado à base, os recrutas comemoravam o desempenho surpreendente, e o sargento permanecia em silêncio, sentado no mesmo banco onde o veterano Azevedo costumava observar. O vento estava calmo, o céu limpo, e o som distante do mar lembrava que, no fim, todo fuzileiro naval aprende que a verdadeira guerra é dentro de si mesmo. Enquanto o pelotão dormia, o sargento revisava mentalmente cada palavra dita pelo velho. O orgulho que antes o movia agora lhe parecia uma algema. Pensava no veterano, no olhar sereno, nas mãos firmes, na sabedoria que vinha de um lugar mais profundo do que a técnica. Azevedo não atirava para provar, atirava para servir. E ele, o sargento, percebia, enfim, estava há anos atirando apenas para ser reconhecido. O dia seguinte começou diferente. O sol ainda nem havia rompido o horizonte quando o sargento chamou o pelotão inteiro ao campo. Todos estranharam o tom calmo na voz dele. Homens, hoje não vamos treinar tiro. Vamos aprender respeito. Os recrutas se entreolharam. Silva levantou a mão. Respeito a quem, senhor? O sargento respondeu sem hesitar. Ao tempo, ao vento, e a quem nos ensina com silêncio. E então apontou para o portão da base. Lá vinha Azevedo, caminhando devagar, com o bastão na mão e o mesmo boné gasto. Mas havia algo diferente. Parecia mais fraco, o passo mais arrastado. Ainda assim, o olhar mantinha o mesmo brilho tranquilo. O sargento caminhou até ele e bateu continência. Um gesto que arrancou murmúrios de admiração entre os rapazes. Sargento Azevedo, disse ele com voz firme, porém emocionada, o senhor não devia ter vindo hoje. Velhos soldados nunca resistem ao som do amanhecer, respondeu o veterano sorrindo. E ouvi dizer que vocês estavam finalmente acertando o alvo. O grupo riu. Azevedo se aproximou, pegou um fuzil e pediu.
Um último tiro, só para sentir o peso do tempo. O sargento tentou impedir. O senhor não precisa provar mais nada. Não é por prova, filho. É por despedida. O campo ficou em silêncio. O vento começou a soprar leve, como se reconhecesse o momento. Azevedo ajoelhou-se com dificuldade, apoiando o fuzil no ombro. O sargento o ajudou a ajustar a coronha. O velho fechou um olho, respirou fundo e... esperou. Mas o tiro não veio. Ele ficou imóvel, apenas sentindo o vento no rosto, o cheiro de pólvora, o som das ondas lá longe. Então, sussurrou. Às vezes, o melhor tiro é o que a gente escolhe não disparar. Devolveu o fuzil ao sargento. Levantou-se com esforço e sorriu. Agora é com vocês. Ensinem o que aprenderam, mas, principalmente, vivam o que aprenderam. E foi embora, caminhando em direção ao mar até desaparecer na névoa fina da manhã. Os dias seguintes correram tranquilos. O pelotão passou na avaliação, os recrutas tornaram-se exemplo de disciplina e calma. O general mandou elogios formais, mas todos sabiam que o verdadeiro motivo daquela mudança tinha nome: Azevedo. Um mês depois, uma carta chegou à base. O envelope era simples, o papel amarelado. Dentro, apenas uma folha escrita à mão. Filhos, se estão lendo isto, é porque o velho atirador partiu para outro campo, aquele onde não há vento nem distância. Lembrem-se, o disparo perfeito é aquele que nasce da paz, não da força. E quando a dúvida vier, fechem um olho, respirem fundo e confiem. Azevedo. O sargento leu em silêncio a voz embargada. O pelotão inteiro permaneceu imóvel com os olhos marejados. Em seguida, todos caminharam até o campo de tiro. Colocaram o boné que o veterano havia deixado ali sobre uma pedra e dispararam juntos. 20 tiros sincronizados, um som só. Quando a fumaça se dissipou, o vento soprou de volta, leve, quase como uma resposta. Silva, o mais jovem, murmurou. Ele acertou o céu, não o alvo. O sargento sorriu, enxugando as lágrimas. Ignócio, finalmente aprendemos a mirar direito. Nem sempre a precisão vem do olho que mira, mas da alma que entende o que está em jogo. A vida exige calma, paciência e propósito, como um bom tiro, sem pressa, sem raiva, com respeito. Se essa história te tocou, compartilhe-a. Talvez alguém perto de você também precise lembrar que o verdadeiro acerto vem de dentro. Curta, comente, inscreva-se e conte nos comentários. Qual foi o alvo mais difícil que você já aprendeu a acertar na vida?